abençoe você, sua vida, seu coração. Olha só, se você nos acompanha na reprise, não é ao vivo, mas você acompanhando agora, terça-noite, este é o programa Para Ser Feliz. Estamos ao vivo, vivendo uma série muito bonita no nosso programa sobre as virtudes cristãs. Como a gente precisa cultivar a virtude, como a gente precisa rolar a pedra para cima, eu dizia hoje no Sorrindo para a Vida, superar aquilo que nos puxa para baixo, que quer nos limitar, que quer nos tirar da vontade de Deus, do nosso melhor, da melhor versão de nós mesmos, né? Nós estamos numa série sobre as virtudes cristãs. E dentro dessa série sobre as virtudes cristãs, nós estamos falando sobre os temperamentos. Essa série sobre os temperamentos começou aqui no Para Ser Feliz. E a pedido de muita gente, nós a estendemos para o Sorrindo para a Vida por esses dias, né? O Padre concluiu hoje no Sorrindo para a Vida a série sobre a proteção emocional, a imunidade emocional que a gente precisa adquirir diante dos embates da vida. E falei hoje sobre o último dos temperamentos lá no Sorrindo. E as dinâmicas de cada programa são ímpares, são diferentes, então lá não teve problema. E aqui também, lá é mais uma pregação, né? O padre pode ser mais extenso e aqui é uma conversa, né? Eu não me canso de dizer que eu estou aqui para ser padre para você, para ouvir você, para abençoar você, para acolher você como você está nessa noite. O que você vive é importante para Deus, é importante para mim também. E lá foi mais um ensino, né? Com mais tempo, com mais forma mais sistemática, no bom sentido da palavra. Então hoje nós vamos concluir, dentro da série das virtudes, a reflexão sobre os temperamentos. E hoje nós vamos falar sobre o temperamento que nós não abordamos aqui, à luz da palavra de Deus, que é o temperamento melancólico. Mas eu já quero acolher com muito carinho a Juliana Moraes. Boa noite, Ju. Muito bem-vinda. Boa noite, padre. Que bom Obrigada receber pelo carinho. você. Sempre arrasando nos looks, né, gente? Obrigada. Que legal, né, Ju? Hoje vamos falar então sobre o temperamento melancólico. Exatamente. E, Ju, uma coisa que eu percebi falando no Sorrindo para a Vida esses dias, que geralmente as pessoas, quando se fala assim, uma pessoa me disse assim, em primeiro lugar, né? Uma pessoa me disse, padre, se até os santos tinham temperamento, eu também tenho. Todo mundo tem, né? Ainda Não sei bem, o que né? a pessoa entendeu, todo mundo tem temperamento. E uma pessoa me falou assim, nossa, padre, eu estou tão triste porque quando o senhor estava pregando, eu descobri que eu tenho um temperamento melancólico. E eu disse para a pessoa, eu falei, você não tem que ficar triste, né? Porque é que no senso comum, né, Ju, a palavra melancólico às vezes é um pouco mal interpretada, né? Sinônimo de tristeza, sinônimo de uma pessoa que não tem vida. Mas o temperamento melancólico não é isso, gente. Tá? O temperamento é uma predisposição interior, genética, mas que tem muita coisa bonita. Vou falar hoje sobre o tempo melancólico. E é um temperamento que eu aprendi a apreciar demais, sabe? Tem muitas coisas bonitas. Como todo temperamento, precisa ser ajudado. Sim, com certeza. E quem que pode ajudar a gente na dinâmica do temperamento? Em primeiro lugar, Deus, né? É Deus que nos tira da gente mesmo, né? E em segundo lugar, a gente mesmo, né? A gente contribui com a graça de Deus. Então, muito bem-vinda, eu vou falar sobre esse temperamento, já partilhando com você, partilhe com quem está em casa, que o temperamento melancólico é uma bênção, gente. Uma bênção. Muitos santos foram melancólicos, São João da Cruz tinham esse temperamento, né? Eu vou explicar em que consiste esse temperamento. Santa Teresinha do Menino Jesus, nós vemos o profeta Jonas na Bíblia, Moisés, o profeta Elias, tinham temperamentos melancólicos, né? Tantos artistas como Michelangelo, né? Que fez a Pietà, e tantos outros artistas que pintou também o teto da Capela Sistina, tiveram esse temperamento. Então, é uma bênção. Seja você sanguíneo, melancólico, colérico ou fleumático, seu temperamento é uma bênção. Porque eu gosto de dizer, refletindo sobre a virtude teologal da esperança, que nada agrada mais a Deus, Juliana Moraes e demais irmãos e filhos e filhas que acompanham, do que a gente ter essa consciência de que Deus não errou ao nos criar. Sim. Deus não errou ao criar a Juliana com esse tamanho que ela tem. Quase o meu tamanho, gente. Deus não errou ao criar o padre Adriano Zandoná com a história que ele tem. Deus não errou ao criar os nossos cinegrafistas aqui, cada um deles com a sua história, com o seu sobrenome, com a sua cultura, né? Então, um pouquinho sobre isso que o padre vai falar nesta noite. Obrigado, Ju, pela presença. E falando sobre o temperamento melancólico, hoje eu nem vou conversar tanto com a Ju, porque o tempo urge, né? Eu fui estudando, engraçado, Ju, eu tinha um conhecimento sobre esses temperamentos, mas por causa do Sorrindo para a Vida e outras demandas
fui estudando e a gente vai incorporando conhecimento, aí chega uma hora que o programa fica curto, né? Então o padre vai tentar aqui resumir. Veja bem, existem algumas características do temperamento melancólico que eu gostaria de partilhar com você. Umas características que são muito especiais. Claro, como todo temperamento, existe a parte boa e existe a parte ruim. No Sorrindo para a Vida, sexta-feira, eu refletia sobre o temperamento melancólico e usei como parâmetro Moisés, não é? Moisés tinha muitas características do temperamento melancólico. Vou começar com algumas características negativas, mas olha, todo temperamento tem característica negativa e positiva. Hoje, no Sorrindo para a Vida, eu falei do colérico e um colérico amigo meu me mandou uma mensagem. Nossa, padre, acabou com a gente. Não é que acabou, é que é difícil, né? Você tocar na sua fragilidade, mas não tem outro jeito de crescer. Santo Agostinho dizia, aceita a tua imperfeição. Essa é a única maneira de alcançares a perfeição, não é? Então, para falar um pouco das características do melancólico, eu quero citar um pouco Moisés. No livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 11, está escrita a seguinte coisa. Moisés estava ali no deserto, apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, e Deus apareceu a ele na sarça ardente. Uma imagem linda que talvez você já ouviu falar, né? Não conhece a história de Moisés? Tente conhecer, leia na Bíblia e tem filmes também sobre Moisés. E Deus apareceu a ele e disse, olha, versículo 10, vou pegar do versículo 10, Êxodo 3, do 10 em diante. Vou pegar do 9 para ficar mais fácil. O grito de aflição dos israelitas chegou até mim, Moisés. Eu vi a opressão que os egípcios fazem pesar sobre eles, o meu povo. Agora vai, eu te envio ao faraó, para que faça sair o meu povo, os israelitas do Egito. Moisés disse a Deus, quem sou eu, Senhor, para ir ao faraó e fazer sair os israelitas do Egito? Deus disse, estarei contigo, e este será para ti o sinal que eu te envio. Quando tiveres tirado do Egito o povo, vós servireis a Deus nesta montanha. Vamos ver, analisar o que aconteceu aqui. Gente, Deus escolheu Moisés, que tinha um temperamento melancólico. E é interessante perceber que um dos traços do temperamento melancólico muito forte é uma tendência à culpa. O melancólico tem uma tendência natural a se culpar. E tem também, isso quando não trabalhado, tá, gente? Quando não amadurecido, quando não é levado pela oração, pela virtude, pela graça de Deus, né? Tem uma tendência a se sentir inferior, tem uma tendência a se menosprezar, né? Deus disse, Moisés, vai, eu te envio. Moisés já disse, mas Senhor, quem sou eu? Gente, às vezes a gente não entende quem é Moisés. A nossa análise é muito superficial, muito rasa. Tem gente que fala, Moisés tinha defeitos, Moisés era gago, Moisés era isso, era aquilo. Gente, entre os hebreus, Moisés, daquela geração, era provavelmente o que tinha o melhor preparo. Vamos olhar clinicamente. Você sabe que quando Moisés nasceu, o faraó tinha dado a ordem para matarem todas as crianças do sexo masculino nascidas que tivessem até 2 anos de vida. Porque ele viu que os hebreus estavam crescendo, se proliferando, ficou com medo. Então, a mãe de Moisés, junto com a irmã, tiveram aquela ideia de colocar Moisés num cesto na água, né? E o jogar na água ali, no rio, perto de onde a filha do faraó estava se banhando. Por isso que o nome dele é Moisés. Moshe quer dizer retirado das águas, né? E, de repente, a filha do faraó viu aquele cestinho que tinha um choro de criança, pediu para trazerem uma serva ir lá e buscar. Quando a filha do faraó viu aquele bebezinho, ela se apaixonou pelo bebezinho. Falou, como ele é lindo, eu vou ficar com ele para mim. E é claro que o faraó não ia se opor ao pedido da filha, né? E naquele momento a irmã de Moisés estava ali do lado da filha do faraó a se banhar, que era uma das servas da filha do faraó, disse, olha, se você quiser eu arranjo uma ama de leite para o filho, uma mulher para amamentar. E a filha do faraó, seja feito como você disse, arranja então. E olha como eles eram espertos, né? A ama de leite foi a própria mãe de Moisés, né? Mas Moisés só recebia o leite da mãe, mas ele foi educado no palácio do faraó. Gente, a cultura egípcia na época era a cultura mais forte, mais inteligente do mundo. Até hoje se estuda a cultura egípcia. Eles eram muito inteligentes.
Eles dominavam a matemática, eles dominavam a álgebra, algumas coisas muito rudimentares na época, claro, comparado ao conhecimento de hoje, mas era uma potência. Então Moisés foi educado em tudo de bom ali, nas artes marciais, na matemática, nos costumes egípcios, só que ele era hebreu e ele tinha contato com a família, né? Então, dentre todos os hebreus escravos que malemar tinham para comer ali, né? Trabalhavam escravizados, jornadas duríssimas de trabalho, não tinham educação nenhuma. De todos os hebreus, Moisés era o melhor, o mais bem preparado. Ele sabia como lutar. Tanto que quando aconteceu aquela briga entre um egípcio e um hebreu, ele logo matou o egípcio, né? Você conhece aquela passagem? Porque ele tinha condições, sim. Mas Deus apareceu para ele e ele, quem sou eu, Senhor? Onde já se viu eu, né? É uma característica do temperamento melancólico. Quase que Deus fala para ele, você é o único que recebeu a melhor educação do mundo. Do mundo daquela época, né? Entre os hebreus. Ou seja, não é que Deus quis o mal, mas de alguma forma a providência de Deus foi conduzindo ali os fatos na vida de Moisés para que ele tivesse no lugar certo, na hora certa, com o talento certo. Mas ele se menosprezava. Então eu uso a característica de Moisés para dizer dessa característica do melancólico. Ele tende a se culpar. Por quê? Porque ele internaliza muito as coisas. O melancólico ele sente muito forte, né? Então ele tende, se ele não trabalha o temperamento, a ficar guardando as coisas dentro de si, remoendo. Ele vai dormir pensando, por que meu marido me disse aquilo? Por que eu não falei aquilo pro meu patrão? E vai remoendo, e remoendo, e remoendo. E aquilo vai ficando profundo dentro dele. Muitas vezes o melancólico tem uma tendência à insônia, porque ele deita, a cabeça não para nessa ruminação constante, né? Então, outras características do melancólico. O melancólico geralmente é vingativo, né? Ele não é tão estourado como o colérico, mas ele tende a represar uma ira, e aquela ira que ele guarda represada vai se tornando, aquela raiva represada, melhor dizendo, reprimida, vai se tornando ira, desejo de vingança, né? Porque ele sente muito forte as coisas. Tanto que o elemento que é usado para descrever o melancólico é a terra. A terra, se você dá uma facada na terra, né? Fica a marca, você tira a faca, mas fica a marca. O melancólico, geralmente, eu estou falando ainda de alguns aspectos não tão positivos, né? Mas eu vou falar de aspectos positivos. Ele tem uma tendência a se marcar com as coisas. Para ele, as coisas pesam muito. E por ele ter essa tendência de introspecção, em alguns sentidos, ele tende ao egocentrismo, a ficar fechado em si mesmo, numa autoanálise eterna. É próprio do melancólico. Ele tem a tendência a ficar se autoanalisando. Como eu falei, como eu estava vestido, como eu agi, como eu cantei, como eu refleti, como eu me coloquei naquela situação. Então, essa tendência o leva ao egoísmo, né? Ele tende a se revolver nos seus problemas, no seu mundo interior, né? Então, ele tem essas fraquezas. Ele está sempre a dissecar as próprias emoções, como eu falei, uma eterna autoanálise, né? Ele tende a ser crítico demais. Por que ele tende a ser crítico? Porque o melancólico é, por natureza, perfeccionista, né? E eu vi uma pesquisa, me chamou tanta atenção, que um grupo de melancólicos foi estudado por um grupo de psiquiatras de uma universidade americana. E desses 7 melancólicos, 5 pediram divórcio. E os psiquiatras que os acompanhavam descobriram, analisando ali com pesquisas e um tempo de acompanhamento, que eles tinham pedido divórcio inconscientemente, claro, porque as esposas não corresponderam ao 100% que eles esperavam, mas só deram 90%. Então eles pediram divórcio, porque para eles aquilo foi muito, muito grande. Olha, a tendência do temperamento, né? Não trabalhada por Deus. Porque eles são muito críticos e perfeccionistas. Então, eles não se permitem fazer senão o melhor. E eles acabam transferindo esse perfeccionismo para os outros. E acaba exigindo o melhor dos outros, sempre. Só que nem todo mundo está pronto para dar o melhor, né? Eu que sou padre, quem leciona, sabe disso. Quem é pai, mãe, cada um tem um temperamento. Tem um que é mais distraído, mais sanguíneo. Outro mais disperso. Nem todo mundo está sempre pronto para dar o melhor, né? O próprio Jesus, na parábola dos talentos, disse, olha, uns vão produzir fruto 30 por 1, outros 60 por 1 e outros 100 por 1, não é? Porque cada um tem uma medida.
Mas o nível de exigência do melancólico com ele mesmo é muito grande. E ele, se não trabalha, ele corre o risco de transpor esse mesmo nível para as outras pessoas. É um perfeccionismo, né? E é um perfeccionismo... O perfeccionismo, ele é bom, gente, com equilíbrio, né? Se ele não tem equilíbrio, ele pode prejudicar muito. Muito. Porque a pessoa vai ficando pesada, né? Ela vai ficando um fardo para o outro. É sempre aquela exigência de 100%. Pode reparar, geralmente o melancólico, ele nunca é mediano. Ou ele é muito bom, ou ele é muito ruim. Porque ou ele é muito bom e sempre está exigindo dele mais, eles tendem a ser juízes implacáveis de si mesmos, né? Ou ele é muito ruim, quando ele tem um ideal de perfeição, não atinge e se frustra por isso, né? Acontece também, aí vem a tristeza, porque o ideal dele é sempre muito grande e ele se revolve em tudo isso dentro de si mesmo, né? Mas falei de alguns aspectos negativos dessa autocomplacência, agora eu vou falar depois do defeito dominante, um caminho de virtude aí para superar. Agora eu quero falar sobre, antes de falar do defeito dominante, quero falar sobre algumas virtudes do melancólico. O melancólico é um tipo analítico, então quando ele vai fazer uma coisa, ele já analisou e ele faz bem feito, ou ele não faz, né? Geralmente, como Michelangelo fazendo a Pietà. Dizem que quando Michelangelo foi pintar a Capela Sistina, ele passou meses indo nos cemitérios, nos necrotérios da época, para estudar a espessura dos crânios, dos ossos, para depois pintar ali, naquelas espessuras, os tipos próprios, né? Que existem vários formatos a formologia dos crânios, dos ossos humanos, difere, né? De tipo, de raça, enfim, de etnia, desculpa. Então, ele teve essa capacidade de análise, né? O Michelangelo, o melancólico. Então, o melancólico, quando ele vai fazer uma coisa, ele já analisou, ele faz com propriedade. Outra coisa, o melancólico, geralmente por ele ser perfeccionista, ele sempre faz muito bem feito o que ele se propõe, e ele acrescenta muito. O mundo deve muito aos melancólicos, sabia? Os melancólicos são fantásticos para a arte, porque eles têm uma intuição, uma profundidade, uma intimidade com o lúdico, né? Eles são bons na arte, geralmente na música, na poesia. É difícil quem não tem o mínimo de inclinação melancólica, às vezes, entender certos poemas. Porque parece que a pessoa, que o poeta está falando uma outra língua, né? Parece que está falando uma outra realidade. Eu gosto muito de poesia. Teve uma pessoa um dia que leu um poema e falou assim: padre, eu não entendi o que o senhor falou no poema. Eu falei, mas não é para você entender. A beleza não precisa ser entendida, ela tem que ser apreciada, tem que ser experimentada. Você não entende com a razão um poema, você entende com outras faculdades, né? Da alma, com a sensibilidade. Não é verdade? Mas nem todo mundo. Tem gente que não é melancólico, mas tem gente que vai treinando a alma para ser, né? Para perceber, para ir além do óbvio, né? Eu acho que é tão pobre quando a gente fica só escravo do óbvio, escravo daquilo que não tem beleza, né? Dostoiévski, o grande escritor russo, dizia que a beleza salvará o mundo, né? Então os melancólicos a gente deve muito para eles porque eles nos coroam um mundo de beleza, com a sensibilidade, com a arte, na música, na poesia, na pintura, no lúdico em geral, né? Então, outras qualidades do melancólico, ele geralmente é confiável, porque o seu temperamento perfeccionista não vai permitir que ele desaponte o outro, né? Ele é confiável, ele é um amigo leal. Se ele é teu amigo e gosta de você, confia, dorme em paz, que ele vai ser o teu amigo mesmo, sabe? Só que ao mesmo tempo ele é meio desconfiado, né? E eu estou partindo, gente, como eu disse, eu estou usando o livro do padre Royo Marim, que usa a teoria do pai da medicina no mundo, que é Hipócrates, séculos 5 e 4 a.C., depois o Galeno, alguns séculos depois, também desenvolveu. Mas é uma teoria que tem fundamento, né? E que já foi estudada, reestudada, aprovada, reaprovada, dos 4 temperamentos que vem lá de Hipócrates, né? Usando o livro A Teologia da Perfeição Cristã, do padre Royo Marim, que é muito bom, um calhamaço de um livro, mas fantástico. Usando esse fundamento e também os meus conhecimentos que eu fui adquirindo nos atendimentos e nos estudos pessoais, né? Então, como eu estava dizendo, melancólico, ele é confiável, mas ao mesmo tempo, ele é um pouco desconfiado, né? Demora para ele se abrir, demora para ele sentir confiança no outro, né? Outra coisa, o melancólico, geralmente, ele é caprichoso no sentido positivo do termo, né? Ele faz as coisas bem feitas. Ele se dobra se remoe ali, né? No bom sentido da palavra agora, remoer, para fazer as coisas
com exatidão. Eu estou com algumas... Você está vendo que o padre está mexendo aqui, que eu fiz questão de trazer os estudos meus sobre o melancólico. Então está aqui sobre a mesa, né? O padre está, vira e mexe, buscando isso. Então, o melancólico, ele tende a um perfeccionismo, às vezes, escravizante e tóxico. Ele não aceita nível médio. Mas o ser humano não é anjo, né, gente? A gente vai ter que conviver com um nível médio nosso e dos outros. Porque se você entra num relacionamento, ou numa profissão, numa missão, com um nível de exigência muito alto, você estoura os outros e estoura você mesmo emocionalmente. Por isso que o melancólico tem uma maior tendência, assim, à depressão, à desesperança, ao pessimismo, né? Porque ele tem um nível de exigência muito grande. Então, quando ele não atinge, ele se frustra e é como se o problema do mundo fosse ele, e aquilo ele vai cultivando aquela ruminação negativa. Então, a salvação do melancólico está em sair de si mesmo. Está em romper essa autoanálise eterna, sabe? Sair de si mesmo. E se projetar em um outro, com O maiúsculo, que é Deus em Jesus, na contemplação da verdade, mas também em outras pessoas, né? O melancólico precisa sair de si mesmo, dessa compleição, né? E por temperamento também, é comprovado que os melancólicos são mais abnegados, eles têm uma tendência ao autossacrifício, por isso que são bons amigos. Se eles amam você, eles se sacrificam por você. Eles não pensam duas vezes, eles te defendem, né? Eles entendem você, mesmo quando você não fala, né? A sensibilidade, eu acho um dom fantástico. Eu aprendi a admirar muito quem tem um temperamento melancólico. E aprendi a desenvolver talentos algumas aptidões desse temperamento. Porque, gente, é muito bonita a sensibilidade, é a arte de escutar o que não é dito, né? Quantos casamentos acabam porque a esposa está falando sem palavras uma coisa por anos e o marido não ouve? Porque a linguagem verbal, ela é muito pobre. As coisas mais profundas a gente expressa de outras formas, a gente comunica com outros sentidos, né? Outras aptidões. Então, o melancólico ele torna o mundo mais bonito, porque ele tem sensibilidade. E sensibilidade é coisa para homem, é coisa para mulher, é coisa para gente. Porque não adianta, o mundo já é muito cruel e a gente precisa ser mais humano, né? O melancólico geralmente ele escolhe uma profissão, uma vocação de abnegação que exige autossacrifício. Ele percebe as dores da humanidade, ele se coloca ali, sabe? É muito bonito isso. Só que ele tem que vencer essas más tendências naturais. A autocrítica excessiva, a culpa, a inferioridade, não é? E olha só, o defeito dele, como eu disse, dominante é ficar fechado em si mesmo e é a desesperança. E como ele vence isso? Essa desesperança que pode levar ao pessimismo, ao desânimo, cultivando a virtude teologal da esperança, cujo objeto é Deus. Ele precisa olhar para Deus e cultivar a esperança em Deus. E como o melancólico tem uma memória de elefante, ele guarda as coisas, às vezes guarda o que é ruim para ruminar, ele precisa aprender a desenvolver uma virtude que os místicos, os santos místicos, chamavam de a virtude da memória. Que é isso? É a memória dos atos de Deus. Ele precisa cultivar aquilo que lhe dá esperança, como diz o profeta Miqueias. Ele precisa cultivar a memória dos atos de Deus, do que Deus já fez na vida dele, do que Deus já falou, do que Deus já prometeu. O melancólico precisa ruminar as promessas de Deus, ruminar quem Deus é, o jeito que Deus já o amou e o ama, o que Deus fez pela humanidade, o que Deus já disse. O melancólico precisa cultivar a virtude da memória, rememorar os atos de Deus, porque daí ele se projeta para fora de si, para um outro maior do que ele. E essa ruminação negativa, essa tendência negativa, às vezes a depressão, encontra sentido, encontra esperança, encontra luz. O melancólico precisa de vida espiritual, de comunhão com Deus, porque Deus sente o que ele sente, mas ele precisa sentir o agir de Deus dentro de si. Ele precisa cultivar a esperança, trazer à memória o que dá esperança. E o que é ter esperança? É enxergar o mundo a partir de Deus. A igreja, a família, os problemas do mundo, enxergue a partir de Deus, né? Isso é ter esperança. Entender que Deus está no trono, que Ele é soberano e que tudo está nas mãos dEle. Ser melancólico, lute para sair de si, lute para direcionar sua vida para Deus, para sair também de si, ajudando pessoas, trabalhando, exercendo um trabalho talvez altruísta, de autodoação, né? Isso é muito importante. Não aceite as más tendências do teu temperamento
para encarcerarem você no pior de você. Não, tem coisas ruins, mas tem coisas lindas esse temperamento. Então trabalhe com Deus, combata o seu defeito dominante, do melancólico, que combatendo ele você já gera muitas outras virtudes, você derruba outros defeitos também por tabela, né? Trabalhe isso. Reze, peça a Deus para te ajudar a lidar com o seu temperamento melancólico, mas sem desanimar. O seu temperamento é lindo, tá? Se você tem um filho melancólico, importante esse conhecimento é para saber o que as pessoas são capazes de dar, né? Um marido, um empregado, você que é empresário, você que é gestor público, prefeito, deputado, presidente, precisa conhecer o temperamento de quem trabalha com você para saber estimular para o bem, para saber ajudar a pessoa a combater aquilo que não é legal. Gente, brevíssimo intervalo, nós estamos na propaganda eleitoral gratuita, quase 10 minutos, mas olha, acabando a propaganda eleitoral gratuita, daqui 10 minutinhos, não deixa o padre falando sozinho, tá? Vem pra cá, vamos estar juntos, vamos continuar esse bate-papo, eu quero receber a tua mensagem, a tua interação aqui. Deus abençoe, rapidinho estamos de volta. De volta com o programa Pra Ser Feliz. Que bom que você voltou, que bom que você foi fiel. Estava falando aqui do temperamento melancólico e olha, você que não viu os outros programas, que talvez ligou agora. Como eu disse, estou fazendo uma série no Pra Ser Feliz, aqui no meu programa toda terça-noite, com reprises na sexta tarde, de 4 às 5 da tarde, uma série sobre as virtudes cristãs e dentro das virtudes falando sobre os temperamentos, porque as debilidades do nosso temperamento precisam ser elevadas pelas práticas das virtudes, né? E aqui no caso, a virtude que o padre disse hoje é a virtude teologal da esperança, que quem tem o temperamento melancólico precisa cultivar. Eu já falei dos 4 temperamentos aqui no programa: fleumático, sanguíneo, colérico, melancólico. Hoje é o último melancólico. Como eu disse, eu estava fazendo essa série aqui, aí me pediram para fazê-la também no Sorrindo para a Vida. E algumas pessoas perguntavam, eu estava substituindo o Márcio Mendes esses dias no Sorrindo, né? Que ele que é o apresentador, pregador lá do Sorrindo, mas o programa do padre é este, tá? É o Pra Ser Feliz, todas as terças à noite. Então hoje nós falamos sobre o temperamento melancólico, mas olha, já manda aí para mim, através das redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, também através do WhatsApp, manda para mim qual é o seu temperamento, como você tem lidado com ele. Todo temperamento é uma bênção. A gente precisa aprender a extrair o que é bom do temperamento, potencializar e minimizar, trabalhar aquilo que não é tão bom, né? Me recordei aqui que a Juliana Moraes me dizia que hoje é aniversário do seu primo, Ju? Sim, padre. Como é o nome dele? Alexandre. Alexandre, lá em Piracicaba. Lá em Piracicaba. Então, Alexandre, Deus abençoe você, tá? Deus ilumine a tua vida, o teu coração. E os demais aniversariantes de hoje também, os aniversariantes que estão acompanhando, que são sócios também da Canção Nova. Parabéns, Deus ilumine a tua vida e o teu coração. Olha, nesse segundo bloco, eu gosto de mandar um abraço para quem envia as cartinhas para nós. E hoje eu estou com muitas cartas, inclusive essa carta é de Piracicaba. Olha! A Lúcia Bortoleto, lá de Piracicaba. Muito obrigado, Lúcia, pelo carinho de enviar essa cartinha para o padre. Hoje eu trouxe bastante cartas, Ju. Maria Inês de Oliveira, lá de Chapada do Norte, Minas Gerais também. Eu rezo por todo mundo que me envia carta, viu, gente? Leio. Às vezes não imediatamente, porque a vida do padre é corrida, né? Mas sempre quando eu posso eu paro, eu leio. A Silvana A.F. Tavares, lá de Bocaiúva, Minas Gerais, também mandou a sua cartinha para nós. Ainda a Neuza Danta Caligari, lá de Butantã, do Butantã, lá em São Paulo, na zona oeste da capital paulista. Também quero abraçar com muito carinho olha, o sobrenome é Marcondes, de São João da Boa Vista. Eu não... Só está a inicial aqui, eu vou ter que abrir depois para ver o nome direitinho. E um abraço à queridíssima Dona Maria Isabel. Maria Isabel, lá do Distrito Federal, que é uma senhorinha hiper simpática, uma querida, que sempre manda cartas aqui para o padre. Ela me mandou um terço muito bonito também, uma imagem de Jesus, daquela de pendurar na porta, entre outros presentes. Muito obrigado, viu, Dona Maria Isabel? Dona Maria Isabel, eu estou confundindo o sobrenome dela, se é Rocha, meio ruim de ver, mas a Dona Maria Isabel sabe que eu estou falando dela. Um abraço, senhora, sua família, tá bom? Obrigado pelo carinho. E ainda, olha só quantas cartas hoje o padre tem para apresentar. A Ticiane com TYSS, lá de Itaperuna, no Rio de Janeiro. E também, deixa eu abrir aqui do outro lado,
a Clarice Maria do Nascimento de Maceió, Alagoas. Olha só, gente, quanta carta que, graças a Deus, chegou aqui para o padre. Estou tentando ver o nome da pessoa aqui que eu não consegui ver, que é sobrenome Marcondes, MS Marcondes, de São João da Boa Vista. É uma senhora muito querida também, com uma escreveu quase que uma métrica poética, né, a carta dela, muito bonita. Gente, esse é o momento que eu me dirijo ao sócio evangelizador da Canção Nova. Muito obrigado a você que contribuiu em outubro. Chegamos aos 98% com a graça de Deus, mas novembro já começou. Então você sabe, se não sabe, o padre está dizendo, a Canção Nova é uma obra de Deus que evangeliza 24 horas por dia através dos meios de comunicação, sem propagandas comerciais. Quem ajuda, quem mantém esse sistema fantástico de evangelização são os sócios evangelizadores. Se você quiser e puder, você que ainda não é, torne-se um sócio da Canção Nova hoje. Por que não? Torne-se um sócio dessa obra de Deus acessando agora clube.cançãonova.com. Escolha a melhor forma de você se associar. Então, mensalmente, você contribuirá ajudando, mantendo esse sistema de comunicação que leva a palavra de Deus a tanta gente. Desde já, muito obrigado. Que Deus lhe pague. Estão aqui também os materiais de evangelização, loja.cançãonova.com. Você pode adquirir esses produtos. Está aqui o livro que até chegou um testemunho bonito hoje no programa Sorrindo para a Vida, do livro Curar e Restaurar o Masculino. Você pode adquirir esse livro pelo loja.cançãonova.com. Também o livro Curar-se para Ser Feliz. E eu quero recordar que nós estamos com a Black Friday. Não chegou a Black Friday, mas o Davi está fazendo a Black Friday. Confira a Black Friday que começa hoje. Nas compras acima de R$ 79,90, frete grátis para o sul e para o sudeste do Brasil. E para as demais regiões do Brasil, o frete grátis é nas compras acima de R$ 129,90. Acesse loja.cançãonova.com. Talvez você fale, padre, eu não vou precisar comprar tudo isso, tal. Mas junta lá os amigos, os vizinhos, façam uma compra maior, né, para ganhar esse benefício, tá certo? Do frete grátis. Deus abençoe. Minha diretora querida Joana, eu já quero pedir uma mensagem ali via WhatsApp. Quero já falar com quem está enviando o WhatsApp para nós. Já vou olhar também o Instagram aqui, tá certo? Então vamos lá ver o povo querido enviando mensagens para nós. Boa noite, padre. Meu temperamento é melancólico. Sou muito de pegar o sofrimento dos outros para mim. Uma esponja, né, que absorve por essa sensibilidade. Eu rezo e peço a Deus pela causa, mas continuo sofrendo junto. Isso tem a ver com o meu temperamento? Eliana de Cristais, Minas Gerais. Eliana, claro que tem a ver com o seu temperamento, filha. Claro que tem. Olha, primeiro ponto, Eliana de Cristais, é preciso ter um pouquinho de aceitação, né, filha? O temperamento, ele, diferentemente do caráter, ambos componentes da personalidade, eu já tenho explicado aqui, né, nos programas anteriores. Mas o caráter, ele é volátil, ele muda a partir das crenças, ele se expande a partir dos conhecimentos incorporados, os aprendizados. Agora, já o temperamento, ele é inato, é uma reação interna, né? Nós temos geralmente um temperamento predominante, por exemplo, o melancólico, e um segundo ali, que está mais forte também. Tem gente que é melancólico com colérico, outros melancólico com sanguíneo, outros sanguíneo com fleumático, né? Então, o temperamento é como as coisas acontecem dentro da gente. Não é aquela reação externa para agradar. Por exemplo, se eu estou lá na prefeitura, eu ajo de um jeito. Se eu estou lá na casa da minha avó, eu ajo de um jeito. Não, é como você sente, a tendência natural interna. Não é a reação maquiada, mentirosa. Não, não, não. Então, se você tem um temperamento melancólico, você vai sentir mais as coisas. É natural. Você vai sentir. Isso é muito bom. Isso você pode usar isso, como eu disse, para as artes, para ser profunda no estudo, para aprender com exatidão, para se conectar com Deus. Só que também tem bônus, mas tem ônus. Então você vai ter que aprender a lidar. Você tem uma sensibilidade mais à flor da pele. Então aceite que você é assim. Deus te fez assim. Ele não errou, aliás, ao te fazer assim. Se aceite. Tenha paciência com você. E vá pouco a pouco trabalhando. Isso, através da oração, através da virtude da esperança, que o padre já falou que precisa ser cultivada. Papa Bento XVI, na Espe Salve, nos ensina
que a oração, o sofrimento, a contemplação de Deus, né, dos atos de Deus, são lugares de aprendizagem da esperança. Especial a encíclica sobre a virtude teologal da esperança. Vá aprendendo a cultivar a esperança, mas também tem atitudes que te tirem de você. O melancólico tem a tendência de ser centrado em si mesmo, autorreferencialista, né? É como se a culpa do mundo fosse dele e a dor dele fosse a dor do mundo, né? Tem essa ilusão, é um egocentrismo. Então você precisa cultivar coisas que façam você sair de você nesses momentos. Transforme essa aflição em oração, em clamor, em súplica. Saia de você e fale com Deus. Se envolva em coisas que te levem a se ocupar com os problemas dos outros também, porque senão você vai internalizar e fazer desse problema ser muito grande, muito intenso, né? E peça a Deus que vá te transformando, né? Porque Ele pode transformar você. Ele pode trazer uma nova forma de você lidar com essa inclinação natural dentro de você, tá certo? Obrigado pela mensagem, pela partilha. Agora estou aqui pelo Instagram. Olha, muita gente, a gente está fazendo uma live aqui pelo Instagram. Um abraço ao Leonardo Barbosa, lá de Londrina, no Paraná, meu amigo, meu conterrâneo. Tem um trabalho lindo de evangelização, mandou uma mensagem falando: padre, estou acompanhando, né? Que legal, Leonardo, Deus abençoe. E olha só, quero acolher também os amigos que estão mandando mensagem aqui. Já ouvi a primeira mensagem, já vi. Não diga meu nome. Uma pessoa me disse aqui pelo Instagram. Você pode enviar também sua mensagem pelo Instagram. Eu fiz um post aqui sobre o programa, mas se folga o pessoal, manda no direct, né? Na mensagem aqui direto para o padre. Padre, não diga meu nome. Boa noite. Meu temperamento é melancólico. Eu sou muito exigente em tudo o que faço. Tenho poucos amigos. Penso muito sobre tudo. É difícil para digerir e esqueci quando me magoam. Você é melancólica mesmo. São os traços, né, filha? Sinto um peso enorme e luto para esquecer. Amo o meu trabalho, faço com muita dedicação. Cuido da alimentação das pessoas. Mas Deus está me ajudando a lidar com isso. Olha só, filha, você pediu para o padre não dizer o seu nome. O padre não vai dizer. Mas que bonito. Só de você perceber, você saber disso, já é 70% da mudança e da cura, né? Porque não tem nenhum problema com você porque você sente assim, porque você pensa assim, entendeu? Primeiro passo, Deus te fez assim, é uma bênção. Você vai ter que aprender a lidar com isso, né? Você vai ter que aprender a transformar essa realidade, tá? Mas olha, é importante a gente aprender a entender que nem sempre o nosso jeito de ser é o único, melhor e absoluto, né? Hoje eu dizia no Sorrindo que o colérico tem essa mania de achar que o que ele pensa, a ideia dele é sempre a absoluta, é a perfeita, mas o melancólico também tem um pouco essa tendência a ser bastante fixado nas suas ideias, né? Ele tem a tendência a se fixar demais no que ele pensa, e é o que ele pensa que tem que ser, e o jeito que ele sente é a verdade. A gente tem que aprender a questionar o que a gente sente, porque nem tudo que a gente sente é verdade. Nem tudo que a gente percebe dos outros é verdade, né? Então, você tem que perceber esse mecanismo aí para, quando acontecer, você se posicionar. Opa, será que o que eu estou sentindo tem todo esse tamanho mesmo? Opa, será que o peso que eu estou dando para essa palavra daquela pessoa tem todo esse tamanho? Claro que às vezes a gente não consegue controlar, mas se você vai se conscientizando, alguma parte do teu cérebro mais sensata ali vai te dizendo: olha, sai de você, não encana com isso, não é verdade, né? Não é verdade. Você vai ter que aprender a lidar, mas com aceitação, tá certo? Olha, ainda aqui pelo Instagram, muita gente mandando mensagem aqui para nós, homens mandando mensagem, que bom, fico feliz. Janiel aqui mandando mensagem, muita gente, e as mulheres de Deus também, sempre maravilhosas. Uma pessoa me dizendo aqui: padre, boa noite, meu temperamento é melancólico, tenho depressão faz 18 anos, tive depressão pós-parto e você está falando tudo sobre mim, está me ajudando a lidar com a minha ansiedade. Às vezes eu me torturo, padre, com tantos pensamentos. Peço a Deus para tirar isso de mim. Sofro com tudo isso, com o meu problema, com os dos outros, às vezes não durmo. Me ajuda a lidar com isso, padre. Se estou feliz, tenho medo de ficar triste, tenho sempre medo. Olha só, filha, você não pediu para não dizer o teu nome, mas o padre não vai dizer, está aqui pelo Instagram, né?
Eu não vou dizer o seu nome, mas olha só. Você percebeu aí o seu temperamento e nem sempre, gente, vamos discriminar uma coisa, nem sempre a pessoa triste é melancólica, tá? Também colérico entra em depressão, sanguíneo entra em depressão, fleumático entra em depressão, sobretudo quando é uma causa orgânica ou genética, né? É claro que dentre os temperamentos, não dá para negar, o que tem mais tendência à depressão é o melancólico porque ele rumina o negativo, e essa é uma das bases que a depressão pressupõe, né, para acontecer em atos, deixar de ser potência virar ato, né? Como dizia Aristóteles. Mas, filha, em primeiro lugar, a gente entra nesse labirinto, né? Aí você vai entrando num pensamento, entrando num outro, e aí vem aquilo que nós vimos em Moisés, a inferioridade, aí vem o sentimento de culpa, aí vem porque aquela pessoa não quis ficar comigo é porque eu tô gorda, é porque eu não sou boa o bastante. O colérico já tem uma facilidade de culpar todo mundo, e o melancólico tem facilidade de assumir toda a culpa, né? Olha, muitas vezes, para sair do labirinto da melancolia, a gente tem que clamar a Deus. A gente vê nos salmos ali orações que nem todos os salmos foram feitos por Davi, tá? Tem salmos anônimos também no compêndio que é o livro dos salmos. Tem salmos de pessoas melancólicas ou que estavam num estado de melancolia profunda. Mas eles clamavam a Deus. Senhor, do auge do meu abismo eu clamo a Ti. Levanta-me, ergue-me. E às vezes só Deus para entender a gente, para acessar a gente no mais profundo de nós, né? Você enfrentando uma depressão, uma ansiedade, só Deus às vezes consegue te entender. E ninguém mais, para ninguém mais você talvez vai conseguir se expressar, porque às vezes a gente não sabe também expressar o que está acontecendo dentro da gente, né? Quando a dor é demais, quando a angústia é intensa. Então transforma a sua mágoa em oração e reage. O melancólico tem que sair de si, ele tem que reagir, ele tem que entender que ele não é o centro do mundo, que a dor dele não é a maior dor do universo. Ele tem que buscar ajuda na oração, na convivência com as pessoas. Ainda eu conversava há pouco com a Ju e nós concluíamos que a nossa vida aqui na Canção Nova, a gente vive em comunidade, sempre com muitos irmãos. Eu moro com mais 10 padres, aliás, uma casa com 10 padres, né? Eu sou o 10º. É exigente às vezes, né? Dizer que eu não sofro de solidão, eu sofro de multidão. Nos eventos, com o povo, mas também na vida fraterna da gente, né? Mas ao mesmo tempo é uma terapia, né? A vida fraterna, a convivência saudável com as pessoas exorciza a melancolia da gente, né? É um bem muito grande, uma bênção. Então, talvez você deva procurar ser mais sociável, né? Às vezes o melancólico ele se isola um pouquinho, né? Conversar mais, conviver, sair para tomar um café com aquele amigo. Não espere amigo perfeito. Às vezes, o pior inimigo do feito é o perfeito, né? A gente fica querendo o perfeito e não faz o feito, o simples. Ai, padre, eu não encontro nenhum amigo à minha altura, porque o nível de perfeccionismo está lá em cima, né? Aceita os amigos reais, os amigos fracos, porque você precisa de amigos, gente, para você conversar, para você sair de você, para você deixar essa eterno remoer as emoções e sentimentos, né? Ainda pelo Instagram, padre, sou melancólica, porém hoje tenho intimidade com Deus, é a Luana, o que me ensina a melhorar muita coisa, mas em alguns momentos não me noto e não consigo controlar. É a luta, filha. A gente vai amadurecendo no caminho, né? A gente vai amadurecendo no caminho. Olha só, outra pessoa, padre, estou assistindo o programa, chorei muito, sou melancólica, sou nutricionista, amo minha profissão, sou desconfiada mesmo, mas estou tentando me vigiar através da oração. Ore por mim, vou fazer uma cirurgia de pedra na vesícula, a Clícian. Claro, filha, vou orar por você, mas olha, mais uma vez eu digo, o melancólico tem a tendência a se culpar, né? Então não se culpe por ter culpa, tá? E nem se culpe por ser melancólico, não tem nada de errado em ser assim. É uma bênção. Você, mãe, que tem filha mais melancólico, mais sensível, entenda essa criança. Trate ela com um trato emocional mais sofisticado mesmo. Incentive-o à esperança, né? A sair de si, a ter atividades assim que estimulem o lúdico também, por que não, né? A poesia. O brasileiro, a gente precisa desenvolver mais o gosto pela poesia, pela literatura. Eu sou apaixonado pela literatura, pela poesia. É uma linguagem que a gente precisa desenvolver, né? A linguagem da sensibilidade, a língua da alma, dos símbolos ali dentro da trama literária. É muito bonito. Então incentiva o seu filho assim.
Se tem um marido assim, não fica falando que ele é mole, que ele é chorão. Não, respeita. Deus fez ele assim. Se Deus te deu ele assim, é assim que ele vai ser uma bênção para você e vai ser um instrumento de santificação na sua vida. Tá certo? Olha, eu quero pedir mais mensagens aqui via WhatsApp e eu digo que eu estou aqui para ser padre para você. Minha prioridade aqui é você. Não esqueço de dizer, não me canso de dizer, melhor dizendo, que eu não estou falando com uma câmera, eu estou falando com uma pessoa, é com você. Então eu estou aqui para acolher a tua mensagem, acolher você melancólico, remoendo aí as coisas do passado, acolher você sanguíneo, voado, distraído, acolher você fleumático, mais tranquilo, mais na inação, né? Analisando tudo, para acolher você colérico, mais bravo. Já entendi, padre, já entendi, já muda de canal, porque né, o colérico não tem paciência. E hoje eu falava do defeito dominante do colérico cedo, né? Que é a tendência à autossuficiência, o orgulho, ele precisa estimular o se deixar ser conduzido, deixar-se ser conduzido por alguém, saber aprender, saber considerar a opinião dos outros, ser clemente, né? Vamos lá então, a próxima mensagem, aqui pelo Instagram, não veio o nome da pessoa, mas Padre Adriano, estou assistindo a sua explicação sobre ser melancólico. Eu sou, mas não quero continuar sendo. Como faço? Olha, só nascendo de novo, filha. Tá? Me perdoe a sinceridade. Me indica um livro que possa me ajudar. Obrigada. Não tem jeito, gente. Temperamento é algo inato. É algo inato, né? Não tem como. Você é uma bênção sendo melancólica. Filha, filho querido, filha amada, você é uma bênção sendo melancólico. Você é uma bênção sendo colérico. Você é uma bênção sendo fleumático. Você é uma bênção sendo sanguíneo, né? Eu tenho características dos meus dois temperamentos, algumas que eu aprecio, outras que não. Mas eu tenho feito o esforço de, a partir da vida de oração, do autoconhecimento, da observação prática das realidades, potencializar o que é bom no meu temperamento e minimizar, trabalhar o que é ruim. Não é ruim ter temperamento, gente, melancólico. Não é ruim. Mas uma vez eu digo que a pessoa mandou mensagem para mim falando: Padre, o senhor falou dos santos que tinham temperamento, eu também tenho, se até eles tinham. Todo mundo tem. E o temperamento é o dom de Deus. Você vai ter que aprender a lidar e usufruir o que é bom do temperamento. Melancólicos geralmente são ótimos professores acadêmicos, pessoas comprometidas, profundas. Ele pega um negócio para fazer e faz com profundidade. Gente, vou ter que chamar um intervalo. Para você que está acompanhando na terça, meia hora de adoração ao Santíssimo. Agora nós vamos rezar, mergulhar o nosso temperamento diante de Deus, né? Interessante que sempre no dia do melancólico tem muita pergunta. O sanguíneo esquece que tem que perguntar, o colérico não tem paciência para fazer pergunta, o fleumático fica observando e o melancólico gosta de interagir, né? É interessante, eu vim percebendo isso nesses dias. Mas eu vou dar a bênção agora para você que acompanha na reprise, porque para quem acompanha na reprise, o programa acaba aqui. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre você e tua família, sobre a água que vós apresentais. Os objetos de cunho devocional permaneçam para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você na terça, adoração ao Santíssimo. Não saia daí. Graças e louvores se deem neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Nós te adoramos, Senhor, porque sempre há esperança. Sim. Choro pode durar uma noite, mas a vitória vem pela manhã. Nós cremos no teu amor. Nós somos uma bênção, assim como o Senhor nos fez. Nós somos uma bênção, como o Senhor nos fez. Nós cremos no teu amor. Nós exaltamos o teu nome, Jesus, tua grandeza, tua presença. Obrigado. Sempre adorado, Jesus. Por mais que digam que tu não vais conseguir, por mais que falem que tu não és capaz, confia em Deus e assume sua promessa, que Ele vai te levantar. Por mais que a noite demore a passar e a angústia e a dor prostrem teu coração, espera em Deus, siga em frente, a tristeza não é teu lugar. O
O choro pode durar uma noite, mas a vitória vem pela manhã. Se a angústia e o medo tiraram a paz do teu coração, existe um Deus que nunca te deixa. O choro pode durar. O choro pode durar uma noite, mas a vitória vem pela manhã. Se a angústia e o medo tiraram a paz do teu coração, existe um Deus que nunca te deixa e nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará e nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor é o Deus que nunca nos deixa, que nunca nos abandona. Nós glorificamos o Teu nome porque há esperança. Há esperança para o melancólico, há esperança para o colérico, há esperança para o sanguíneo. É claro, Senhor, que nós somos gente, às vezes nós nos irritamos com o outro, do outro temperamento. Todos nós, eu, Padre, todos nós nos irritamos com o nosso temperamento. Mas nós queremos crescer, Senhor. Nós queremos ser melhores. Nós queremos refinar o nosso trato psicológico e emocional. Nós queremos ser mais maduros. Nós queremos entender que cada um enxerga a vida a partir da lente do seu temperamento, experimenta o mundo com o temperamento que lhe é próprio. E a gente precisa respeitar quem é colérico, mesmo às vezes divergindo, não tem problema divergir. Entender que às vezes não é o melhor caminho, mas nós precisamos respeitar. Respeitar quem é sanguíneo, respeitar quem é fleumático, respeitar quem é melancólico, respeitar nós mesmos no nosso temperamento. Quantos melancólicos agora se culpando por serem melancólicos, porque ouviram o padre falando e concluíram que são melancólicos. Liberta-o, Senhor. Sim, Senhor. Liberta esse coração melancólico de todo esse perfeccionismo excessivo. Essa pessoa tem sido um juiz implacável de si mesmo, de si mesma. Liberta, Senhor, esse melancólico desse pessimismo, até da desesperança, da tristeza, da depressão, do excesso de crítica para consigo mesmo, para com os outros. Essa pessoa que não aceita o médio, mas que quer sempre o máximo em tudo dos outros, de si mesmo. Isso é bom, mas tem que ter equilíbrio. Cura esse coração triste, essa pessoa que está se remoendo nessa mágoa do passado, Senhor. Ruminando aquilo que falaram, se remoendo naquilo que foi dito. Essa pessoa que foi traída, o marido a abandonou e até hoje ela remói, rumina. Ai, mas eu errei, é porque eu não fiz comida direito, é por isso, por aquilo. A culpa não é sua, filha. Foi uma fatalidade do destino. Foi uma fatalidade da vida, uma escolha ruim e refletida que seu marido fez, né? Mas a vida precisa ir para frente. Você precisa prosseguir. Liberte-se dessa ruminação. O Senhor está... A imagem que me vinha era uma imagem muito linda, de várias pessoas assim, sentadas. Sabe quando a pessoa senta, coloca a cabeça no joelho e as mãos assim, fica de cabeça baixa, triste? O Senhor me dava a imagem de várias pessoas assim, nessa postura, eminentemente melancólica, né? Triste. E o próprio Jesus ia passando e tocando em cada uma dessas pessoas que estavam ali, abaixadas, curvadas sobre o joelho, com a cabeça no joelho, cabeça baixa, chorando. E à medida que Jesus ia passando e tocando cada uma dessas pessoas, elas iam recobrando um sorriso, se endireitando, se levantando e recomeçavam ali o seu caminho, voltavam a andar, recomeçavam o seu caminho, voltavam a caminhar.
É isso que Jesus está fazendo agora. Ele está tocando muitas pessoas que estavam prostradas na melancolia, prostradas na tristeza, nessa ruminação negativa, nessa autocomplacência, olhando a si mesmo e suas dores e não conseguia olhar para lado mais nenhum, num egocentrismo, que não era inteligente, porque essa pessoa ia se afundando na tristeza, né? Se afundando na tristeza. O Senhor está libertando você. Senhor, eu rezo nesse momento por cada um que mandou mensagem para nós, Senhor, aqui, o celular na mão, pelo Instagram, a Daniela, a Sandra Regina, a Ariane, a Vanessa Siqueira. Rezo pela Natália, pela Diana Queiroz, pela LR dizendo que é melancólica, Mari Lima, Ana Paula, a LP, Lara Pri, Fátima Cordeiro. Rezo também nesse momento pela Maria Clara, Senhor, a Amanda, pela Júlio Feitosa, a Camille Ramos, a Kátia Macedo, todos que enviaram mensagem para nós, pelo aniversário da Giovana Furian, Senhor, eu rezo pela Giovana Furian, que hoje faz aniversário, o Júnior Paco pedindo oração por ela, rezo pela Lorena Carvalho, Senhor, pela Manuela Caroline, pela Tanila Vilar, pelo Carlos Renan. Te apresento todos esses filhos, o Andrei Santos, a Thalita Trindade, a Amanda Nicole Alterman. Rezo, Senhor, pela Luzia Schereder Onofre, pela Lidiane Ferreira, a Patrícia Souza, a Judite Nascimento Ferreira, a Tatiana Nato, a Mônica Pimentel, a Yara Santos, a Alana Ferreira, a Alessandra Alves, o Jefferson Cavalcante. Eu rezo pelos teus filhos, Senhor, que enviaram mensagem via Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp. Visita cada um, liberta cada um. Em especial, Jesus, o Senhor está vivo aqui na Eucaristia. Liberta essa pessoa que está remoendo essa mágoa do passado, que não consegue se libertar. Essa pessoa com esse desejo de vingança. Senhor, nos doma o nosso temperamento, Jesus. Doma o nosso temperamento, a gente precisa, Senhor. Vem domar, vem dominar o nosso temperamento. Muitas vezes estamos, Senhor, como um animal indomado. Vem colocar em nós as rédeas do teu amor. Vem tirar essa pessoa desse labirinto de melancolia, desse labirinto de tristeza. Essa pessoa que entrou nesse labirinto, Senhor, não consegue sair. Retira agora, Senhor. Retira. Senhor, me fazia recordar do Salmo 34. Como alguém que também tem um temperamento melancólico, e eu quero louvar a Deus pelo meu temperamento melancólico, que é uma bênção. Eu aprendi que o antídoto do melancólico é o louvor. O melancólico que tem essa tendência, né, ao descobrir o temperamento, se desesperar, como veio uma pergunta ao padre: eu não quero esse temperamento. Você dizer que você não quer, você não se aceitar. O temperamento que Deus lhe deu é o temperamento que Deus escolheu para te dar o céu, para te santificar. E eu quero convidar você, adiante do Senhor, louvar ao Senhor pelo seu temperamento, louvar ao Senhor pela sua vida, louvar ao Senhor pelos dons a ti dados, louvar ao Senhor pelo dia que você teve hoje, pelo momento que você está aqui agora, onde o Senhor tem cuidado de você. Eu quero dizer de testemunho próprio, que a oração que me traz esta alegria, que me faz perceber a presença de Deus na minha vida, é o louvor. O louvor que vem exorcizando toda tristeza. O louvor que vem exorcizando toda melancolia. E o salmista vai dizer: provai e vede como o Senhor é bom. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem, feliz a mulher que põe nele o seu refúgio. E o mesmo salmo vem dizer: olhai para o Senhor a fim de vos alegrar.
Olhai para o Senhor, fixai os seus olhos no Senhor. Não queira ver o seu temperamento como um problema, não. Mas o seu temperamento precisa ser via de intimidade com o Senhor, precisa te levar ainda mais para Deus, precisa te fazer reconhecer o quanto você precisa de Deus. Não queira resolver aquilo que você vê como um problema, como um empecilho, como algo ruim, e querendo buscar respostas, soluções humanas. Não. É o Senhor que vai revelar a você a bênção que é o seu temperamento. É o Senhor que vai potencializar aquilo que são as coisas boas que estão no seu temperamento, mas sobretudo é o Senhor que vai purificar aquilo que são as fraquezas. É o Senhor que vai te levar a essa busca das virtudes e vai te fortalecer nesse caminho. Então a primeira coisa, se coloque na presença do Senhor e reconheça o quanto você precisa dEle. Mas sobretudo tenha a coragem de louvar o Senhor. Louvar ao Senhor pela bênção que você é, pela bênção que é o seu temperamento. Não fique se acusando, não dê brecha ao inimigo de Deus sobre você, não. Mas diz ao Senhor: eu te louvo, Senhor, porque o meu temperamento me santifica. Eu te louvo, Senhor, porque foi o temperamento que o Senhor escolheu para mim, Senhor. Louve ao Senhor, louve ao Senhor. Ele canta o Senhor te pede paciência com você mesmo. Paciência com você mesmo. Você que descobriu que tem um temperamento melancólico, tenha paciência. Entre na escola da intimidade, como Ju rezava, na escola da oração, né? O Senhor vai te indicar o que fazer. O Senhor vai te mostrar o como agir. Ele tem o melhor para você. Ele te ama. E o Senhor está te dizendo que esse sofrimento de hoje, ele não é definitivo. Como nós cantamos, o Salmo 35, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a vitória vem pela manhã. Melhor, Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a vitória vem pela manhã. Esse seu problema, esse seu medo, essa sua aflição, essa depressão, essa ansiedade não é definitiva, não. Jesus vai te tirar desse buraco, desse labirinto. Acredita, Deus é poderoso. Esperança. O louvor, como a Ju dizia, é o alimento da esperança. Porque quando você louva, você está olhando para Deus, não para você, não para as circunstâncias, não para os sentimentos errados a remoer, mas para o motivo da esperança, que é o próprio Senhor. Eu sinto que o Senhor está libertando pessoas que estavam sem esperanças, desanimadas, pessoas que estavam perdidas. Confirmo. Você estava tão sem esperança, para você tanto fazia viver ou não. Você está desempregado, você nessa crise no casamento, se sentindo uma pessoa feia. Você nem está se cuidando mais. Volta a se cuidar. Toma banho, cuida de você. E aí, padre, eu não posso ir no salão. Faça o simples. Faça o simples, mas cuide de você. Isso é uma maneira de você mostrar para você mesma que você não desistiu da vida. Deus vai abrir um caminho novo na tua vida. Deus está dizendo para você: eis que eu vou fazer uma obra nova, que já está surgindo. E você não vê ainda? Você não percebe? Eu estou fazendo uma obra nova. Eu sou Deus. Choro pode durar uma noite, mas a alegria, a vitória vem pela manhã. Nunca se esqueça disso. Você tem um Deus que nunca te deixa. O choro pode durar uma noite, mas a vitória vem pela manhã. Se a angústia e o medo tiraram a paz do teu coração, existe um Deus que nunca te deixa. O choro pode durar. O choro pode durar uma noite, mas a vitória vem pela manhã. Se a angústia e o medo tiraram a paz do teu coração,
Existe um Deus que nunca te deixa e nunca te abandonará. Nunca te abandonará. Nunca te abandonará. Nunca te abandonará. E nunca te abandonará. Nunca te abandonará. Nunca te abandonará. Nunca te abandonará. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Do céu lhe destes o pão, que contém todo o sabor. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, para que possamos colher continuamente em nós os frutos da vossa eficácia redentora, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. E você recebe agora sobre você essa bênção com o Senhor, com o Santíssimo, que sela em você tudo que aqui o Senhor realizou. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,